Fala pessoal, eu sou o André Lacerda e esse é o canal São Jorge 777. Vou entrevistar hoje mais um nome da história do Corinthians. Em 2 anos, ele foi campeão mundial, campeão brasileiro e campeão paulista. Nosso zagueiro João Carlos. João, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. É um prazer falar com você. André, maravilha. Tem que agradecer, não. O prazer é todo meu, é sempre bom a gente poder estar relembrando, né, a carreira, né, a passagem pelo Corinthians, os títulos, né, então é gostoso poder estar passando isso aí, principalmente para os novos torcedores, né? É verdade, João. Você está em Sete Lagoas, né? Isso, correto, Sete Lagoas. Tá fazendo o que por aí? Aqui hoje eu tava vindo, André, na carreira de treinador, né? E depois passei a trabalhar com o Edson. O Edson, você deve lembrar do Edson, o Edson Silva, o Edson Canhão, lateral esquerdo, jogou no Corinthians, então hoje ele é treinador, né? Então andei com ele ainda há algum tempo, né, como auxiliar dele, mas acabei tendo que dar um tempo na carreira para poder ficar mais em casa. Ô João, começando a falar do nosso Coringão, tá chegando a hora da final da Copa do Brasil. Um pouco mais de 24 horas, a gente vai ter a final da Copa do Brasil, primeiro jogo em São Paulo, Corinthians e Flamengo. João Carlos vai acompanhar o jogo aí em Minas? Vou acompanhar, com certeza. Estarei aqui torcendo e torcendo muito, né? E ainda mais uma final dessa aí, Corinthians e Flamengo, né? As duas maiores torcidas do futebol brasileiro, onde o Flamengo vai jogar, onde o Corinthians vai jogar, campo cheio, né? Muita torcida para os dois times, e então com certeza vai ser um grande jogo. Até eu vi a entrevista do Gabigol falando da torcida do Corinthians, né? Como e são duas torcidas fortes, né? São dois times fortes, dois times de camisas, de muitos títulos, né? Então, com certeza vai ser 2 grandes jogos. Tem um palpite ou prefere esperar o começo do jogo? Eu prefiro esperar. É melhor, eu prefiro esperar. Uma coisa eu tenho certeza, que esses 2 jogos, principalmente esse primeiro jogo, vai ser bem diferente do jogo da Libertadores, né? Que às vezes o torcedor flamenguista pode estar achando que vai ser fácil, né? Que ganhou os 2 jogos na Libertadores, né? Que vai ser assim também. Então, com certeza vai ser bem diferente. O Corinthians está bem mais preparado, está bem mais maduro aí para esses 2 confrontos. Eu concordo com você, João. Cenário bem diferente mesmo, Corinthians mais encaixado, numa fase melhor. Eu acho que dá pra gente beliscar o tetra aí. Bom, João, quero voltar lá para 2000. Lógico que eu vou querer falar muito do Mundial de 2000 com você. E eu queria começar pela preparação do time para o Mundial, porque a gente, né? O Corinthians foi campeão brasileiro contra o Atlético dia 22 de dezembro. E a estreia contra o Raja Casablanca foi dia 5 de janeiro. Ou seja, exatamente 2 semanas de intervalo entre uma competição e outra. Como que foi essa preparação para o Mundial, João? Foi muito difícil, André. Foi muito difícil, até mesmo por esse curto tempo aí, né, de preparação. E a gente vinha de um ano muito desgastante. Foi muito desgastante. Os jogos do brasileiro, não só do brasileiro, algum jogador servindo a seleção. Então foi muitas viagens, né? Então foi muito desgastante. Os 3 jogos das finais também foi muito desgastante contra o Atlético. Então, realmente, assim, não tivemos tempo de descansar, né? Então, o Oswaldo, junto com a sua comissão, fez foi muito bom o que eles fizeram para a gente, em termos de preparação. Né? Mas é lógico que a preocupação maior, André, era os jogadores não se machucarem, né? Então, tiveram muito cuidado com a preparação, com os trabalhos físicos, praticamente não tivemos, né? Mas
a manutenção dos trabalhos táticos, dos trabalhos técnicos, né? E se tratando também que os jogos eram muito em cima um do outro, né? Eram muito em cima, então não dava tempo também de se recuperar de um jogo para o outro. Então foi muito bem feito, deu certo, né? Para mim, assim, ficou um pouco... Eu fiquei um pouco chateado porque na semifinal eu acabei machucando e não jogando a final, né? Acabei tendo estiramento, até mesmo em cima desse cansaço, né? Que eu falei aqui, em cima do cansaço, acabei tendo estiramento que acabou me tirando da final, né? Mas foi grandes jogos, né, que nós tivemos, grande jogo da final também, que nós tivemos, e está marcado, tá marcado na história do Corinthians, está marcado na história de cada um, né, que teve presente ali, vestindo a camisa do Corinthians. Foi maravilhoso aquele título. Sem dúvida. Quando você sente aquela contusão contra o Al Nassr, que foi o jogo da classificação para a final, você já sentia que ia ficar fora da final? Já sentia, porque eu me conheço, né? Me conhecia como atleta, né? E quando eu machucava, todas as vezes assim que eu machucava, era mais estiramento, né? Então por se tratar assim de um jogador mais forte, né? Com a musculatura mais rígida, então eu procurava me alongar muito, né? Tava sempre alongando, sempre cuidando da musculatura para não ter esse tipo de contusão, né? E na hora que eu senti a fisgada foi forte, sabe? Foi forte. Se fosse só uma beliscadinha, que a gente diz assim, né? Uma beliscadinha, uma pontadinha, uma coisa mais fraca, a gente sente, né? Então eu senti rasgando mesmo, rasgou a perna. Até a comissão técnica fez um trabalho muito bom na fisioterapia. Eu acabei fazendo o teste ainda no dia do jogo, né? Pela manhã, no campo. Mas com 5 minutos já não teve jeito, a dor voltou toda no treino, do dia lá, no teste que eu fiz, e ali foi muito frustrante, foi muito triste para mim, mas ao mesmo tempo eu tinha que estar bem para poder dar força para os companheiros, né? Dar força para os companheiros. Então a tristeza é de não ter participado da final, né? Mas feliz por ter participado de todos os jogos, né? Só da final que não, tá ali vestindo a camisa do Corinthians, né? Que é forte, a camisa pesada, uma final contra o Vasco, que é um time forte também, e tinha a maioria da torcida, mas a torcida do Corinthians foi quase paralelo, quase igual no Maracanã, né? Com a torcida do Vasco. Foi muitos corintianos, muitos mesmo. Então foi muito bonito, foi muito bonito. A tristeza minha é só essa mesmo, só da contusão. Entre o jogo do Raja e do Al Nassr, você faz um partidão contra o Real Madrid. Inclusive, você marca um gol que foi anulado. E até hoje, João, sinceramente, não entendi o que o árbitro marcou. Você consegue entender aquele lance? Também não. Às vezes eu fico olhando aqui em casa, eu chamo meu filho, a gente fica olhando. Até um dia para trás, não tem muito tempo não, eu fiquei imaginando, eu fiquei analisando esse lance, né, para tentar encontrar onde o juiz achou uma falta ali, né, porque eu subi até longe do Cacilhas, não estava grudado nele, não encostei nele em momento algum, né, então assim, foi um gol legítimo, um gol que poderia ter ajudado o Corinthians a ter saído com a vitória, né, mas foi bom. E ainda mais para nós, que é zagueiro, naquela época era mais difícil, assim, você sair, ir para frente, poder fazer gol e fazer um gol no Mundial. Quanto o Real Madrid, né, realmente ia ser muito legal. É verdade. Aquele jogo, João, que terminou 2-2, você lembra de uma situação interessante, algum duelo especial que aconteceu no gramado, ou algum encontro no intervalo com algum jogador do Real Madrid? Eu lembro, assim, nós tivemos um encontro dos dois times no hotel. Ficou os dois times no mesmo hotel, né? Então, ali houve um desgaste um pouco dos dois times, porque o zagueiro, esqueci o nome dele aqui, o zagueiro do Real Madrid, que falou
falou com o Roberto Carlos, assim, na frente. Não conhecia o Edilson, né? O Edilson Capetino, não sabia quem que era. E na hora o Edilson falou assim, amanhã você vai me conhecer. Você vai me conhecer. Sabe? Conheceu, né? E, assim, o que eu lembro mais, assim, o duelo entre os dois, né? E o Edilson falou, vou dar uma caneta nele e vou fazer o gol. Né? E acabou driblando, dando a caneta nele, fazendo o gol, o lindo gol. Né? E o Edilson falando para ele, né? Se você não conhecia o Capetinha, você está conhecendo agora. Né? Falou para ele. Então, eu lembro desse duelo aí entre os dois. Legal. No dia da final, apesar de você não ter jogado, você teve com o elenco, você participou da pré-eleição, como que foi aquele dia? Participei de tudo. Acompanhei a pré-eleição, desde do café da manhã, almoço, a pré-eleição, né, a ida para o estádio, né, estava sempre junto, no hotel, né, participei de tudo. Né, só o argumento do jogo que não. Né, eu falo assim, aí o nervosismo maior foi sentar ali no banco, né, que eu fiquei no banco de reserva junto com o time, né? E sentar no banco ali e sofrer, né? Sofrer porque foi um jogo muito difícil, muito complicado para as duas equipes, né? Então ali no banco é sofrimento. Foi muito sofrimento, né? Muito, né? Então, bom, se os torcedores estavam tensos, imagino vocês lá no banco, porque eram dois timaços, né? Ali dá para formar duas seleções tranquilamente, fora o banco de reserva dos dois times, né? Dois timaços, você falou. Dois times completos, né? Completos, quando a gente fala assim, com banco de reserva, todo o plantel, né? Então foi dois timaços, foi um grande jogo, né? Um jogaço de futebol. Tanto que acabou indo para os pênaltis esse jogo, merecidamente, né? Pelo que as duas equipes se comportaram naquele jogo, no Maracanã, né, e o Corinthians saiu vitorioso nos pênaltis. Né? E engraçado que eu joguei com o Dida, sabe? Joguei com o Dida muitos anos, né? Joguei com ele no Cruzeiro, no Corinthians, na seleção, sabe? E o Dida, principalmente, assim, passava muita segurança pra gente ali atrás, sabe? Muita mesmo, muita segurança. E nos pênaltis ele sempre falava, ele era muito frio, muito tranquilo, e ele sempre falava, ó, garante os seus que 1 ou 2 eu pego. Né? Então isso ali passa muita energia positiva, né? Para quem vai bater, ou durante o jogo, para a gente ali na zaga. Né? Eu sempre gostei de jogar com o Dida por essa segurança que ele passava para a gente. E depois do jogo com o Vasco, João, como que foi a festa? Deu para comemorar bastante? O time ficou no Rio um pouco ou já veio para São Paulo direto? Não, foi para São Paulo. Né? Eu acabei não indo, eu acabei vindo para Minas. Tá. Né? Eu acabei vindo para Minas, que tinha muito tempo, que eu não vim em casa. E eu me lembro que o meu voo no dia era bem cedo. Né? Então, eu fiquei na casa do Luizão com o pai dele, com os dois, com ele. Lógico que ali nós comemoramos um pouco. Né? E o time voltou para São Paulo, né? E desfilou no carro de bombeiro, na Paulista, né? Para a torcida. Né? Foi muito bonita a festa, em geral, assim, onde eu que não fui com o Luizão, nós comemoramos, quem voltou para São Paulo, né? Comemoraram em São Paulo, e foi muito bonito, foi muito legal, né? E não só, e depois, comemoração não foi só num dia, né? Com certeza, porque é campeão mundial, né? Então, é um campeonato importantíssimo, um título importantíssimo. Para você ter ideia, tem 16 anos, André, que eu parei de jogar, né? 16 anos, eu parei em 2006, 14 anos para 16 anos, né? Que eu parei de jogar. E até hoje, né? Até hoje o pessoal vem, agradece, abraça a gente, para conversar, pergunta do título, né, do Mundial, do Brasileiro. Então, isso é bem legal, né? Como é jogar no Corinthians, vestir a camisa do Corinthians, sabe? Então, isso é muito gratificante pra gente. É isso que fica marcado na história.
O torcedor tem muito carinho por você, João. Como eu falei no começo, né? Em 2 anos você conquistou Mundial, Brasileiro e Paulista. E você criou uma identidade muito grande com o clube também, né? João, vou tocar no assunto que você até já tocou recentemente também, que eram as brigas no elenco. A gente sabe, isso é notório, que aquele elenco de 99 e 2000, até 98, né, antes de você chegar, tinha muita briga entre alguns jogadores. Você chegou a pensar que aquele clima, aquelas brigas, pudessem interferir, de repente, em algum jogo, atrapalhar em alguma partida ou não? Não, não. Até mesmo, André, porque o que eu achava muito legal, e eu já participei de outros grupos também, em outros times, e eu não via igual, né? É que no vestiário, antes do jogo, ali na hora da oração, esses aí que não se entendiam, não gostavam um do outro, eles se falavam no vestiário, eles falavam, não gosto de você, não gosto, o outro também não gosta de você. Lá fora nós não temos amizade, não precisamos ter amizade. Mas vestindo essa camisa aqui, nós temos que correr um pelo outro. Então eu corro por vocês. Você corre por mim? Aí o outro respondia, eu corro. Então aquilo ali já... Eu até fiquei arrepiado falando, sabe? Então isso era legal demais de escutar, né? E ele nos motivava mais ainda ir para os jogos, né? Tanto que você acompanhou, você viu como foram os jogos, não tinha nenhum não tinha nenhum jogador dando corpo mole, não tinha nenhum jogador que não tocava para o outro fazer o gol, que não dava um passe, que virava a cara, né? Então dentro do campo era um time, era um grupo muito unido mesmo. Teve alguma história envolvendo briga, discussão, que você estava por perto e chegou a apartar ou não? Não, já teve. Isso aí foram várias. Tem que bastar. Eu lembro, assim, tem uma que nós fomos jogar contra o Juventude, em Caxias, né? E o Rincon foi cobrado do Edilson no campo, no jogo, né? O Edilson pegou e xingou, né? Mas xingou, assim, nome feio mesmo, né? Xingou bravo mesmo. E o Rincon parou, ficou olhando para ele e falou assim, eu te pego no intervalo. E o Edilson no intervalo já saiu correndo pro vestiário, e o Rincon saiu bravo atrás dele, eu vou pegar ele lá no vestiário, né? E eu lembro que tinha uma portinha do vestiário lá, no Scarpelli, que já dá pra rua, né? Então Edilson nem trocou de roupa, eu falo isso, ninguém acredita. Edilson não trocou de roupa, foi embora, entrou num táxi lá e foi pro hotel. Chegou no hotel, trocou de roupa e desceu a serra, né, para Porto Alegre para pegar um voo para ir embora. E o Rincon caçando ele no vestiário, querer bater nele, sabe? Aí é lógico que ele não foi sozinho, né? Foi um segurança com ele e tudo. Mas foi muito engraçado essa história aí. Um jogo foi Marcelinho com o Luxemburgo, uma confusão. Uma discussão, os dois, muita discussão mesmo, isso na pré-eleição. E o professor pediu ele para sair da pré-eleição, ele pegou e saiu da pré-eleição, e nós fomos para o jogo. Eu lembro que foi a Copa do Brasil 2001, né, que era que nós perdemos aquela final, e esse jogo foi contra a Ponte Preta, sabe? Contra a Ponte Preta, e aí ele foi, pegamos o ônibus, fomos para o campo, para o estádio, ele foi também, e chegamos lá, né? O Maurício goleiro, me chamou e falou, nós temos que conversar com o homem, nós precisamos do Marcelinho pode ficar fora não. Aí temos que conversar com ele lá. Falei, vamos lá, vamos conversar com ele. Eu falei assim, mas... Aí chegamos lá para conversar com ele, ele ficou olhando para nós, escutando, e falou assim, beleza, eu deixo ele jogar. Se ele aprontar, fazer alguma bobagem no jogo, for expulso, brigar com alguém, eu mando vocês dois embora. Falou comigo e com o Maurício, né? Eu mando vocês dois embora. Mas acabou que ele foi pro jogo, nós fomos conversando com ele, pedindo para ele ter calma no jogo e tudo. Ganhamos de 2-0, 2 gols de quem? 2 gols do Marcelinho, um de falta, né, e um de chute fora da área. Então,
a gente sabia que fazia diferença, né? Que eles tinham esse problema deles, né? De vaidade, de não falta de entendimento, mas dentro do campo esses aí eles resolviam. Então o Corinthians sempre precisou deles em campo. E é o mais importante, né, João? Ser profissional. Deixa as birras de lado, deixa as rixas de lado e vamos defender o clube, que é o mais importante, né? Você falou do Maurício, eu vi recentemente que é um dos grandes amigos que você fez no futebol, né? Como que é hoje a sua relação com aquele elenco de 99 e 2000, João? Além do Maurício, tem algum outro jogador que você mantém contato constante? Como que é? Tem. Aquele grupo assim, de amizade mesmo é o Maurício e o Edson, né? São dois jogadores assim que eu tenho. Eu vou na casa deles, eles vêm na minha casa, a gente está sempre se falando, dia a dia, né? Então, cresceu uma amizade muito grande, né? Amizade entre a gente, entre nossas famílias, né? Mas eu converso, né? Com o Ricardinho, a gente tem um bom contato, o Kleber, o Luizão, eu converso bastante com o Luizão, sempre a gente está se falando, né? Trocando mensagem ou ligações. O Scheid, né? Converso muito com o Scheid também. Então tem esses aí que eu converso, né? Tá sempre em contato. E a gente tem um grupo, né? Tem um grupo, então às vezes um ou outro lá se manifesta mais e tudo, né? Às vezes, as últimas 2 vezes que eu fui em São Paulo, eu encontrei com o Marcelinho, né? Tive com o Marcelinho, almoçamos juntos, conversamos sobre essas nossas épocas aí, né? 99, 2000, 2001. Então, há esses contatos, sim, né? Não fica assim, todo mundo distante um do outro, não. Queria falar com você sobre técnico. Você citou agora Nelsinho, que inclusive tem grande importância na história do Corinthians, técnico que conseguiu o primeiro título brasileiro pelo clube. Já falamos aqui de Vanderlei Luxemburgo. Dos técnicos que você pegou no Corinthians, vamos englobar na sua carreira inteira. Vamos pegar aí Vanderlei, vamos pegar Nelsinho, teve Levir também. Qual que foi o mais especial para você? Vanderlei. Mais especial. É lógico que assim, mesmo, né? Cada um foi importante na minha carreira, né? Num certo momento da minha carreira, todos foram importantes. Mas para mim o Luxemburgo foi o diferencial de tudo, né? Eu sempre falo isso também, que foi o melhor técnico que eu tive. Era um técnico que cobrava muito, era muito exigente, mas também sabia a hora de passar a mão na cabeça do atleta, né? Então, me ajudou muito, não porque eu fui convocado para a seleção com ele, né? Mas se eu fui convocado para a seleção com ele, eu tive mérito para ser convocado, né? Que ele foi ver os jogos do Cruzeiro, né? Para poder me convocar, mas ele me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito. Eu aprendi a ter um posicionamento melhor dentro do campo, sabe? Então o aprendizado foi muito grande e eu ficava observando muito o trabalho tático dele. Eu lembro, exemplo, 2001, que ele voltou para o Corinthians em 2001, ele chegou na reunião, a primeira coisa que ele falou: não quero nenhuma contratação. Sabe por quê? O grupo é muito bom. O que acontece? Eu estou acompanhando os jogos do Paulista, as peças estão no lugar errado, né? Então vou reajustar o time aqui e vocês podem ter certeza que nós vamos chegar lá em cima. O que aconteceu? A gente vinha perdendo, não sei se você lembra, algumas rádios, algumas TV já estavam falando de rebaixamento do Corinthians, né, no Campeonato Paulista. Então ele chegou, ele reassumiu, vamos de jogo em jogo que nós vamos chegar lá, e acabando sendo campeão, né? Mas não por causa do título, mas a maneira que ele conduziu tudo isso, sabe? Então, teve o dedo dele muito grande, sabe? Então, para mim, foi o melhor treinador que eu tive, sabe? Então, para mim, assim, foi um treinador, ele no auge dele, foi o melhor treinador que eu tive e foi um dos melhores treinadores do Brasil, né? Lógico que hoje o pessoal fala assim, mas por que não é mais?
relaxou, ficou mais de idade, é lógico, atualizou, mas não dá mais para acompanhar, né? Não dá mais para acompanhar. Mas ele tem seus méritos aí, né, de ter ganhado aí 5, 6 brasileiros, né? Que eu não recordo bem, mas 5 ou 6 brasileiros. Foi um dos melhores treinadores também, junto com o Tite, com o Oswaldo, no Corinthians, né? Então eu só tenho que parabenizá-lo e agradecer. Tinha Ricardinho, tinha Marcelinho. Como que era o treinamento de vocês em relação à bola parada? Principalmente os dois, as bolas paradas, né? Escanteio e os escanteios e as faltas laterais, as faltas frontais mais distantes, né? Era praticamente o Ricardinho e o Marcelinho. Mais o Marcelinho. Eu até me lembro um jogo que nós fizemos no Pacaembu e nós treinamos a semana toda. A bola sempre ali no primeiro pau, né? Sempre no primeiro pau. E comigo ali, com o Cheid, com o Fábio Luciano, né? Que a gente era muito forte nessa bola ali. E eu fiz um gol, sabe? Eu fiz um gol primeiro tempo do jogo, né? Aí fomos pro jogo, eu fiz um gol primeiro tempo. E depois o Marcelinho só batia tudo direto, né? Queria fazer gol olímpico, né? Aí o Marcelo, no intervalo, fui conversar com ele. Falei, ô Marcelo, nós combinamos ali a bola ali, agora você já tá batendo direto, você tá fazendo diferente. Ele falou assim, já te consagrei, você já fez um gol, tá bom, não precisa mais não. Deixa eu fazer o meu agora, né? Mas foi bem engraçado, assim, o jeito que ele falou, né, que ele comentou comigo, assim, foi bem legal, sabe? Mas tinha muita qualidade, né, Marcelinho? Tinha muita qualidade ali. Sem dúvida, E sem dúvida. engraçado, André, que as faltas que ele batia, né, o pessoal, às vezes, achava que era dele. É lógico que é uma coisa que vinha dele, mas o Marcelinho acabava o treino, ele batia 70, 80 faltas, né, treinando. 70, 80 faltas por dia treinando. É o que eu não vejo hoje, né? Esses batedores de falta hoje, esses jogadores, eu não vejo eles treinando da maneira que o Marcelinho, o Juninho Paulista, um Juninho Pernambucano, né? Desculpa, o Juninho Pernambucano, um Zico treinava, né? Então, é por isso que hoje aí a média é muito baixa. Bom, João, já estava me esquecendo aqui de mostrar 2 relíquias que eu tenho. Uma é a camisa que você usou no jogo do título do Brasileirão de 99, contra o Atlético, assinada por você. Maravilha. Número 3. E essa que imagino que seja uma das mais importantes da sua carreira, usada contra o Real Madrid no Mundial de 2000. Aquele 2-2 que a gente falou bastante hoje. Uma número 3 e uma número 4, João. Você tinha preferência por número ou não? Não, tinha não. Sempre com a 3 ou com a 4. Na verdade, eu queria jogar, né, André? Que queria fosse jogar, até de né, porque... goleiro, né? Mas antes tinha a numeração correta, né? Hoje mudou muito, hoje é qualquer número, né? Então tinha a numeração correta, mas eu sempre gostei da 3 e da 4. Essas duas eu sempre gostei, desses 2 números. João, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Você é um cara sensacional, foi um grande jogador e também é uma grande pessoa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade, a gente aqui podendo falar um pouco, né, no passado aí recente, né, no Corinthians, relembrar os gols, né, os títulos, né, eu tenho que agradecer essa oportunidade aí também que você me deu. Muito obrigado. E vamos torcer para o Coringão nessa final de Copa do Brasil, né? Vamos. Eu falei com você que não ia dar o placar, né, mas vamos torcer para uma vitória do Corinthians para ir mais tranquilo para o segundo jogo.